Você falou da repercussão ao desfile, Augusto, e a gente traz agora mais algumas reações. A gente começa aqui com Rodrigo Maia, deputado federal, ex-presidente da Câmara. Rodrigo Maia disse: não é acaso, é semelhança e método idênticos. Estamos vivendo um chavismo de direita. Não é acaso, é semelhança e método idênticos. Estamos vivendo um chavismo de direita. Bolsonarismo e chavismo são irmãos. São populistas, irresponsáveis, paranoicos e inconsequentes. Lula afirmou: já fui chefe das Forças Armadas. Eles sabem como tem que se comportar, cuidando da nossa soberania dentro da Constituição. O Bolsonaro se comporta como se as Forças Armadas fosse um objeto particular dele, como se fosse um brinquedo. Não tem conversa especial com Forças Armadas, vou tratá-los com respeito, como temos que tratar todas as instituições. Isso que aconteceu hoje foi uma coisa patética. Se o Bolsonaro queria uma foto com um militar, era só ter visitado um quartel. O governador Flávio Dino declarou: em 1964, parlamentares do centrão da época e da direita acharam que tanques não mexeriam com eles. Entraram nas primeiras listas de cassação dos mandatos. Vários morreram no exílio ou com direitos políticos suspensos. Essa vil ameaça de hoje não pode ficar impune. Zé Maria. Olha só, as reclamações são parecidas, né? Empurrar o presidente Jair Bolsonaro, como disse o Augusto aí, para o golpismo. Isto não é real, não há esta possibilidade. O presidente é o presidente. Ele vai dar golpe em quem? Com que objetivo? Nele mesmo, né? É estranho. O que acontece é o seguinte, é que no governo Lula, os militares foram colocados de lado, e ministros, e assessores, e próximos do palácio, eram ex-guerrilheiros, eram comunistas que fizeram cursos no exterior e que foram banidos e que voltaram. Lula chegou a ter 12 no primeiro escalão, exatamente desse pessoal vindo da luta armada. Então é assim mesmo, a gente anda com aqueles que você está próximo, ou seja, você anda com quem você tem identidade. Eu gosto de contar aqui uma história de um deputado do Rio Grande do Sul que chegou aqui no primeiro mandato, não conhecia bem a estrutura da Câmara e ele resolveu nomear os assessores. Assessores parlamentares são nomeados aqui sem concurso, né? E no gabinete dele, ele decidiu fazer uma avaliação externa. Chamou lá o mais qualificado, era um anão. Ele não tinha preconceito, falou: perfeito, você vai ser o chefe de gabinete aqui em Brasília. Aí, quando ele ia saindo para voltar ao Estado, o anão, recém-nomeado chefe de gabinete, perguntou: e os outros? O deputado perguntou: existem outros? Sim, outros 6 anões foram nomeados pelo chefe de gabinete. Quando o deputado voltou, todos estavam lá, ou seja, quem que o anão conhece? Outros anões, são familiares e assim por diante. Então, Lula reclama porque conhece guerrilheiros. O presidente Jair Bolsonaro vem de um meio militar e tem auxiliares militares. Isso não significa nenhum golpe. Agora, o governador Flávio Dino, Rodrigo Maia, deixem reclamar. Diga, Ana. Bom, eles têm sempre essa retórica aí, a de hominem, né? Porque no campo das ideias é muito difícil eles apresentarem alguma coisa decente, alguma coisa que realmente promova alguma solução, alguma medida para o real progresso do Brasil. Então, eles precisam entrar nessa de atacar o tempo todo. Agora, a única coisa que eu posso responder a esses tweets aí é: ao presidente Lula, eu gostaria de deixar a pergunta: quando que ele sairá às ruas? Quando que ele vai enfrentar a tal popularidade dele aí, que está na frente de quase todas as pesquisas eleitorais para 2022? Está na hora dele sair do porão, né, e enfrentar as ruas, o famoso teste das ruas, que o Augusto sempre traz aqui, porque ficar aí no Twitter reclamando e tuitando nazismo, fascismo, golpe, essa ladainha toda vazia, é muito fácil. A gente quer ver o senhor na rua, ex-presidente Lula. Teste a sua popularidade. E quanto a Rodrigo Maia, eu dispenso aí qualquer comentário, porque é um personagem, um político totalmente irrelevante no nosso cenário, não merece nem comentário. Agora, 6h25. Você, Fiuza, o que nos diz aí das reações ao desfile? Temos 3 minutos, Fiuza, perdão.
Bem, Lula é um ladrão. Lula é um ladrão condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mais de 20 anos de prisão, que não está preso por um favor do Poder Judiciário. Duas manobras, né? Um casuísmo, em que esta Corte Máxima fez uma pirueta e inverteu 180 graus a sua própria decisão sobre prisão após condenação em segunda instância, e o único fato relevante e significativo nesse período entre uma decisão e outra foi a prisão do Lula. E essa decisão beneficiou a soltura do Lula, que depois esse mesmo STF reabilitou eleitoralmente, atropelando o próprio Poder Judiciário, que havia reconhecido todas as competências de julgamentos dos crimes cometidos pelo Lula. O STF resolveu mudar isso com essa singela consequência de colocar o Lula na eleição, um ladrão que fez o povo sofrer, que vendeu o Estado brasileiro a um cartel de empreiteiras e outros, né, que exportou dinheiro para financiar regimes autoritários em outros países. Então, essa é a obra. E por que eu estou citando o STF para qualificar, né, entre muitas aspas, o Lula? Porque esse é o chavismo. O chavismo, Rodrigo Maia realmente é um personagem, é um despachante, né? Rodrigo Maia é um despachante de grupos de interesse, né? É um político sem nenhuma capacidade de fazer política, não gosta de gente, não anda na rua, mas é um bom lobista, é um bom articulador, né? Junta pessoas e tal, então ele é um despachante. E assim virou presidente da Câmara dos Deputados, assim atrapalhou a agenda de reconstrução do país, travando tudo na Câmara dos Deputados, porque esses heróis de gabinete, eles ficam valentes. Você vai dando imprensa para eles, eles ficam valentes. Então, ele se refere ao chavismo. Eu queria lembrar que o chavismo é exatamente isso. É você criar uma corte máxima para sancionar o autoritarismo, a ditadura branca do poder central. Então, assim, eu acho que a gente resume os depoimentos desses dois tristes personagens. Bom, e agora para você, a nossa enquete desta terça-feira. A pergunta hoje é sobre essa possibilidade de mudança do sistema eleitoral brasileiro, mudança que foi aprovada na Comissão Especial da Câmara, que vai ainda ao plenário, não a PEC do voto impresso, mas outra mudança, que é a possibilidade da adoção do distritão aqui no Brasil. Você é favorável ou contrário à adoção do distritão no Brasil? Essa é a nossa pergunta hoje e ela já está no ar, lá no portal da Jovem Pan, como sempre, www.jovempan.com.br. É só acessar e aí é bem fácil de localizar a pergunta, ela fica em destaque, está aí na tela nossa home, a página inicial do nosso portal. É fácil de localizar, ali onde você vê a marca de Os Pingos nos Is, é só clicar e você já cai na pergunta do dia, é só responder. Já, no final do programa, a gente traz aqui para você os resultados finais. E continue participando também pelo WhatsApp. Nosso número é o 11 931 17 0620. Por lá você fica à vontade, comenta com a gente os assuntos que estamos trazendo aqui, deixe seu recado. É só gravar a mensagem, enviar por lá, sempre com o celular colocado na horizontal e deixando o seu nome e a sua localização, contando pra gente de onde você fala. Já no final do programa traremos também aqui alguns dos vídeos. E mais um recado para você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube, pelos nossos canais. Deixe seu like, se estiver curtindo o programa, aperte o botão do joinha aqui abaixo do player da nossa transmissão. Estamos de volta agora no rádio também, para quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos repercutindo aqui o desfile militar ocorrido hoje em Brasília. Queremos ouvi-lo também, Augusto Nunes, sobre essas reações que mostramos. Eu acho ótimo também. O Rodrigo Maia, ele voltou a ser o cara que candidato a prefeito, tendo como vice a filha do Garotinho, né, da Rosinha, dos Garotinhos. Ele teve menos de 2% de votos com o prefeito do Rio. Candidato a prefeito, ele é isso aí. É um candidato que sempre se elegeu com uma enorme dificuldade, que agora não vai se eleger, tá? Não tem a menor importância. Mas foi muito bom ver estabelecido esse paralelo com o chavismo. O Chaves e depois o Nicolás Maduro, né, foram os grandes parceiros do Lula, que é o candidato dessa turma aí.
Rodrigo Maia vai acabar nos braços do Lula pelo andar da carruagem, ele também. E o Lula, está falando alguma coisa do Exército, ele era o sujeito que atendia os desejos e vontades aí do Chávez. O cara que foi para o palanque do Maduro. É isso aí. A paixão internacional do Lula é a Venezuela. É Cuba também, né? São paixões, Cuba, Nicarágua. É parceiro. E é a isso que eles pretendem voltar. E acusam de golpista o que não deu golpe nenhum. E quem se alia a golpistas é poupado e transformado em estadista quando não passa de um larápio, né? Corrupto. Então é bom lembrar desse paralelo aí, porque é a volta da política externa da canalice, que vigorou por 13 anos. O Brasil se aliou invariavelmente ao pior parceiro, a figuras torpes, aí, ditadores africanos, né? Esses vizinhos, aí, cafajestes, é isso que eles querem. É isso que foi eliminado quando o PT saiu. E ele botou como ministro da Defesa, chefiando o Exército, um comunista, o Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil, que era parceiro, na época parece que saiu depois, parceiro do Flávio Dino, que também é comunista e do mesmo partido. Foi ali que ele se criou. Não adianta mudar de legenda agora. Então, isso aí é uma humilhação imposta às Forças Armadas. Essa sim. Nomear gente desse tipo, comunista, na chefia de Forças Armadas, das Forças Armadas do Brasil, isso aí é um insulto. Seria como nomear o Flávio Dino. Essa gente aí que persegue o poder agora.